Seja bem-vindo ao curso de Beamer. Nesta aula apresentaremos um breve histórico sobre o Beamer e exibiremos seus comandos básicos. Tudo começou com essa pessoa aqui, o tio Tuntle. O tio ele criou, em fevereiro de 2003, a primeira versão do Beamer para poder usar na defesa dele de doutorado. Ele é formado em ciência de computação e em matemática e ele, na hora de defender o doutorado dele, ele precisava utilizar o LaTeX na apresentação. E aí o que ele fez? Ele criou um monte de macros, digamos assim, ou códigos em LaTeX, para poder facilitar a construção de uma apresentação de slides. E daí o pessoal, depois que viu, né, como é que ficou e tal, achou muito interessante, os colegas dele, pediu para que ele disponibilizasse aqueles códigos, né? Então ele acabou colocando tudo isso lá no CETAM, cetam.org, que é a página oficial que agrega várias informações sobre o LaTeX, né? Pacotes, documentações, traduções, etc. E depois disso, acabou o pessoal conhecendo o projeto e todo mundo da área acabou usando muito, né? Acabou usando muito essa classe. Então cresceu bastante depois do projeto disso. O nome Beamer vem justamente do fato de que essa classe que ele desenvolveu foi para fazer apresentações para serem exibidas através de projetores. O projetor multimídia, ou datashow, um outro nome para ele em inglês é justamente Beamer. Então, daí o nome da classe também ser Beamer, tá? O exemplo do Beamer é algo interessantíssimo, que mostra exatamente o poder que tem os programas livres. Porque, veja, ele fez alguns códigos para ele, para um uso pessoal, para uma necessidade que ele tinha, e aquilo ali que ele fez, depois que ele disponibilizou e colocou de forma aberta, qualquer pessoa do mundo pode se beneficiar também com aquilo. E qualquer pessoa do mundo também pode ajudar a desenvolver aquilo. Então, é realmente um exemplo muito bom de como que essa filosofia de programa livre é algo bastante interessante e rico para a comunidade em geral, né? Bom, vamos ver então aqui como é que é o formato básico de um arquivo em Beamer. O Beamer, ele por ser uma classe em LaTeX, então, para você poder utilizar o Beamer, você já tem que ter um conhecimento básico de LaTeX, tá bom? Se você ainda não tem, eu recomendo que você primeiro faça um curso sobre isso. Aqui, no nossas videoaulas, você pode encontrar também um curso de introdução ao LaTeX, tá bom? Eu recomendo que você veja, então, se você não viu ainda. Bom, como é que é o formato básico de um arquivo em Beamer? Primeiro, nós vamos, no preâmbulo, chamar a classe Beamer. E a gente sabe que vai usar o comando /documentClass. E aí nós colocamos Beamer. Nós vamos ter o /beginDocument e o /endDocument, como em qualquer arquivo TeX, né? E o que vai diferenciar agora é isso daqui, ó, /beginFrame, /endFrame. Dentro dessas frames, ou quadros, é onde vai estar as suas informações da sua apresentação. Então, cada um dos quadros da sua apresentação vai ter um begin frame e um end frame associado àquilo, tá bom? Então, o seu arquivo em Beamer vai ser composto por vários quadros, por vários frames, certo? Vamos ver isso daqui digitado lá no TeXmaker. Para fazer os vídeos do nosso curso, nós vamos usar esse programinha aqui, o TeXmaker. Nós já apresentamos esse programa lá no curso de introdução ao LaTeX. Você pode usar o outro editor de arquivos TeX que você já esteja acostumado. Eu vou usar o TeXmaker apenas por uma questão que ele também é livre, é disponível em várias plataformas, disponível no Linux, no Mac e no Windows. Então, não importa a plataforma que você tiver, você vai conseguir esse programinha aqui, tá? Bom, então vamos começar aqui nosso arquivozinho, né? Vamos colocar novo aqui e tá lá. Vamos então fazer um arquivo básico em Beamer, né? Como nós vimos, temos que ter aqui Document Class, né? Não vamos botar opção nenhuma e botar Beamer. Beleza. Vamos ter que ter o Begin Document, né, como todo arquivo LaTeX. Já automaticamente o TeXmaker botou para a gente o End Document. E agora nós vamos ter o Begin Frame /End Frame, né, que é para justamente dar para a gente o nosso primeiro quadro aqui no Beamer. E aqui dentro desse Begin Frame e End Frame é que vem um texto. Esse aqui vem o texto do quadro. Beleza, tá? Agora que a gente já digitou o texto, vamos lá salvar esse arquivo, né, que não está salvo ainda. Você escolhe a pasta onde você quer salvar seu arquivo. Eu vou botar aqui na pasta LaTeX, né? Beamer básico, né? A primeira aula. Pronto. Então, vou salvar esse arquivo. Salvei. Agora nós vamos lá compilar. Lembrando que aqui deixa na opção PDF LaTeX, né? Compilar. Vou clicar 2 vezes, tá? Se você reparar aqui na seção de mensagens do
TechMaker, né? Lembrando que essa seção você pode ver clicando nesse botão aqui, ó, Message Log. Apareceram aqui 2 avisos, tá? Você vê Warning, né? Avisos. Então eu vou ignorar esses avisos, tá? Não estou preocupado com eles não. Bom, vamos ver agora o resultado disso, né? Vamos voltar aqui e vamos no Ver PDF. Tá lá. Aqui está nosso arquivozinho da apresentação. Claro, né? É um quadro que só tem... É uma apresentação, só tem um quadro por enquanto. Deixa eu dar diminuir o zoom aqui para você dar uma olhada. Então tá aqui, ó. Só tem um texto aqui, vem o quadro. Claro, né? Aqui vem o texto do quadro. Tudo em branco, né? Porque eu ainda não adicionei nada, né? Nem cor, nem nada. Agora o interessante é o seguinte, eu vejo aqui automaticamente o Beamer colocou aqui uns ícones. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês poderem ver. Esses ícones, eles têm a ver com a navegação no quadro, tá? Pular para um quadro para o outro, ir para frente, para trás, para o início, para o fim. Navegar na estrutura dele e tudo. Mas como só tem um quadro aqui, ele não vai fazer utilidade para a gente agora, né? Bom, aí agora, claro, né? Quando você for apresentar isso daqui, você vai botar em tela cheia. Vamos aqui nesse meu visualizador de PDFs, que no caso é o Evinci, para ele ficar em tela cheia F5. Se for outra tecla no seu visualizador de PDF, você usa. Então, tá aqui, ó, em tela cheia, tá? Essa barra preta e essa barra preta que tem aqui, se você reparar lá no arquivo original, não tem, tá vendo? Ó? O que acontece é o seguinte, como a tela do meu computador está configurado para resolução widescreen, né? Ele está configurado para resolução HD, que é resolução 16:9 a proporção, ele acrescenta essas barras pretas aqui para que o aspecto aqui fique 4:3, tá? Se você não entende muito bem sobre resoluções, sobre tela de computador, não precisa muito se preocupar com isso agora não, tá? O importante é saber o seguinte, por padrão, se você faz a apresentação do BIM daquele jeito lá, e vai para uma tela larga como essa aqui, ele vai colocar essas barras aqui para poder ficar com aspecto 4:3. Tem como a gente mudar isso, tá? Com a opção lá, daqui a pouco eu posso até falar. Bom, vamos lá então agora voltar lá no TechMaker, né? Vamos aproveitar e apresentar aqui como que seria para botar a apresentação em tela larga. É uma opção, a gente bota aqui entre colchetes, Aspect Ratio, né? Razão de aspecto. E aí botar 16:9. Em proporção seria assim, né? 16:9. Só que não tem esses 2 pontos aqui. É só colocar 169 direto, tá? Vamos aqui compilar para vocês verem. Compilar mais uma vez só para garantir. E vamos dar uma olhada lá. Bom, tá lá, ó. Se você reparar, voltar o vídeo lá um pouquinho, voltar a aula, você vai perceber que esse retângulo aqui está mais largo, tá? A nossa página, né, o nosso quadro está mais largo. E quando eu agora botar em tela cheia, deixa eu apertar aqui tecla F5, tá lá, ó, agora não tem mais aquela barra preta e você pode exibir então em proporção 16:9. Tem que tomar cuidado porque dependendo de onde você for exibir esse vídeo, pode cortar, haver cortes, né? Dependendo do monitor, dependendo do projetor que você vai usar, ele pode acabar cortando porque a proporção está maior do que ele aguenta. Então você tem que ter detalhe, preocupar com isso quando você for exibir sua apresentação. Mas é claro que se você vai usar seu próprio computador, onde você já fez a apresentação, já testou, então isso não vai fazer muita diferença, né? Bom, vamos voltar lá no TechMaker. Para efeito aqui do curso, eu vou deixar sem essa proporção aqui. Quando eu precisar, eu vou e faço o teste novo. Vou deixar por enquanto isso aqui o mais simples, tá? Bom, algo interessante era o seguinte, seria muito válido que no primeiro quadro do nosso slide já tivesse, por exemplo, o nome da apresentação, né? O título, o nosso nome, nosso e-mail, a instituição da onde a gente trabalha e essas informações básicas. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, nós vamos usar os comandos aqui antes do Begin Document, vamos botar o title, né? Que é título, e aí nós vamos colocar, sei lá, curso de Beamer. Beleza. Vou botar em maiúsculo aqui só porque eles costumam escrever em maiúsculo o nome da classe, o autor, o tio Tanton, ele escreve tudo em maiúsculo, vou deixar aqui. Se você quiser ter algum subtítulo, você pode botar aqui também, né? Pode ser barra subtitle, se tiver, né? Se não tiver, você não coloca, né? Então, depois do título aqui, nós vamos colocar agora o autor, né? Então, author. Beleza? Então, vou botar aqui Luiz C. de Aquino, tá? Se tivesse mais de um autor, para você colocar todos os autores, você usaria o comando que é do LaTeX, né? A gente sabe que é assim, /end, tá? E aí você colocaria o nome do outro autor, /end, o nome do outro autor, e assim vai. No caso aqui eu vou deixar só o meu, tá? Vamos botar um ponto aqui também. Agora o que a gente pode colocar também, nossa instituição, né? Institute,
que você pode usar esse comando institute para colocar o local onde você trabalha, ou você pode usar a sua página pessoal, ou seu e-mail, etc. Então, por exemplo, vamos botar canal LCM Aquino. Vou botar barra para ir pular a linha, né? Vou colocar aqui o site, por exemplo. http://lcmaquino.org. Você pode botar seu e-mail, seu site, suas informações, né? E cada informação separando com barra aqui. Quando eu vou deixar só essas duas aqui, tá bom para mim. Bom, agora vamos colocar, se a gente quiser também, uma data, né? Aí é o seguinte, se você não coloca o comando de data desse jeito, vocês vão ver que eles vão, quando for gerar a minha capa, né, da minha apresentação, ele vai automaticamente colocar a data de quando eu compilei. Então, se eu não quiser que ele coloque data nenhuma, eu tenho que botar assim date e deixar aqui vazio, tá? Deixar aqui em branco. E aí ele não vai colocar nenhuma data, tá? Ou, se eu quiser, eu posso colocar uma data já específica. Eu boto, por exemplo, eu quero que apareça só o ano. Então, eu já boto aqui, ó, /date 2015. Então, já vai aparecer o ano 2015, tá? Isso aqui também é interessante se você estiver indo para um evento, por exemplo, você pode botar aqui, por exemplo, o nome do evento que você está indo, e aí, vírgula, 2015, tá? Aí é conforme sua precisão. Vou botar aqui /date, tá? Então, vamos deixar só essas informações aqui, o título, o autor, o instituto, né? Que a gente viu que a gente pode usar aqui o // para botar várias informações, o data, então tá beleza. Aí agora o que acontece? Vamos ter que ter um quadro para caber essas informações. Então, begin, frame, beleza. E aqui o que a gente vai botar é title page, certo? Então, esse quadro aqui, dentro dele nós vamos ter só um comando, que é o /title page. E esse /title page é que exatamente vai criar, a partir dessas informações, uma página de título, tá? Então, uma capa, digamos assim. Então, vamos compilar isso aqui. Mais uma vez aqui. Vamos lá. Tá lá. Vou colocar aqui em tela cheia para vocês verem, ó. Ele colocou aqui, ó, curso de Beamer, meu nome, né? Colocou lá aquelas informações que eu tinha colocado. Veja que separou em duas linhas, né? Que eu coloquei aquele //. Colocou o ano. Então tá aqui uma capazinha, tá? E agora, desse lado, nós vamos ter o primeiro quadro, né? Que não tinha mexido, certo? Aqui seria interessante também, de repente você quer colocar um logo, né? E quer que esse logo esteja em todos os quadros, né? Então como é que a gente pode fazer? Vamos voltar lá no TechMaker. Para você botar um logo, que vai ser usado em todos os quadros da sua apresentação, nós vamos no comando /logo, entre chaves aqui. Agora nós vamos incluir nosso logo. Para incluir nosso logo, o logo podia ser só um texto também, tá? Aqui no caso, como eu quero incluir uma imagem, eu vou botar include graphics, que é um comando que a gente já conhece, né? Vamos botar, sei lá, como eu já sei qual é a imagem que eu quero colocar, se não me engano, acho que vou botar 20%, 25% aqui, né? E essa imagem que eu quero colocar, eu sei que ela está na pasta imagens, né? Que é uma pasta que está dentro dessa LaTeX, onde eu gravei esse meu arquivo, né? E o nome do arquivo lá é logotipo.png, certo? Acho que 25% vai ficar bom. Então, vou salvar agora, vamos compilar. Ok, só mais uma vez aqui. Vamos lá. Tá lá. Ele incluiu o logotipo, deixa eu dar a tela cheia. Só que o logotipo está muito grande, né? Você vê, ó, nos dois quadros ele colocou, tá? Em cada quadro dessa minha apresentação, ele colocaria esse logotipo aqui. Deixa eu colocar um logotipo menor lá, uma porcentagem menor. Então, vou voltar aqui e vamos colocar, sei lá, 10%, tá? Agora vou compilar de novo aqui. Vamos dar uma olhada. Já reduziu, né? Você bota o tamanho conforme você tem necessidade, tá? Você vai reduzindo o zoom lá a escala, né? Lá no Include Graphics. Ou você já faz pequeno seu logo, aí conforme você preferir. Então tá lá, tá? Opa. Então, todos os meus quadros já estão com aquele meu logotipo, certo? Bom, vamos agora falar o seguinte. Você veja que essa nossa apresentação, ela tá básica, né? Ela não tem, ela tá em branco, a página e tudo. Mas, e se a gente quiser mudar esse modelo, né? Digamos assim, como é que a gente pode fazer? Vamos lá agora, voltar. Algo que eu não fiz aqui ainda, que é interessante, que nós sabemos do LaTeX, antes de eu falar sobre essa questão de lá mudar a coloração, é a utilização de acentos, né? A gente sabe que para usar acentos no nosso arquivo, a gente tem que usar um comando aqui, um pacote. Então, o TF8 e vamos botar input NC. Já sabe que como a gente já tem uma noção de LaTeX, a gente sabe que esse comando aqui é para poder digitar as palavras com acento já diretamente, sem precisar usar comandos específicos, né? Então, eu tinha esquecido de colocar, vamos colocar agora.
Vamos ver agora como é que a gente pode mudar a aparência da nossa apresentação, tá? Para mudar a aparência da nossa apresentação, nós vamos usar algo que aqui no palavreado do Beamer chama-se de tema, certo? E para usar um tema, a gente usa use theme, tá? E entre chaves vai vir o nome do tema. Existem uma quantidade de temas que já vem instalado com o próprio Beamer, uma quantidade relativamente grande, tá? Você pode depois procurar nos manuais e pela internet, você acha muito sobre o Beamer, uma relação desses temas. Eu vou botar um aqui que eu já conheço, que chama-se Ann Arbor, certo? Ann Arbor. Vamos agora compilar esse negócio. Mais uma vez aqui e vamos dar uma olhada lá. Tá lá. Olha só o que aconteceu. A minha apresentação já está toda aqui cheia de cor, né? Você vê que o quadro já mudou toda a formatação dela, né? Colocou aqui, ó, no lado qual a página que eu tô, 2015, que ele puxou a data. Aqui ele, por padrão, puxou o título. Aqui ele puxou o meu nome, seguido do instituto. E aqui é algo interessante, ó. Nessa tema aqui, tá cortando, porque o nome está muito grande, né? O nome e o instituto. Você pode botar uma abreviação aqui nessas coisas para aqui ficar menorzinho. Então, vamos aproveitar e ver isso lá. Vamos voltar aqui, ó. Para você abreviar, ó, a versão curta do nome, você bota aqui entre colchetes, antes das chaves. Então, vou botar Aquino. E a versão curta aqui do instituto, digamos assim, vamos botar só LCM Aquino. Você vê como é que você vai mudar lá no padrão, ó. Compilar esse negócio aqui. E vamos dar uma olhada. Tá lá, ó. Se você lembrar como é que tava, ó. Aqui tava ultrapassando. Então, veja, nesse tema, a mesma coisa que o título, tá vendo? Como o título é curtinho, você não tá sentindo o negócio, o corte aqui, tá? Se o título fosse muito grande, iria cortar. Então, você também tem como, usando aquela metodologia de colocar um colchetes antes do título, né? Lá no barra title, uma versão curta do seu título, tá? Bom, isso aí já é algo também que do nosso curso de LaTeX a gente sabe que tem essa questão, né? Isso acontece em nome de seção, nome de capítulo, também é que vai acontecer aqui no BIM, tá? A versão curta do título. Bom, outros temas podem não ter essas configurações, tá? Cada tema que você colocar, ele pode colocar as informações em posições diferentes, tá bom? Aqui no TechMaker, vamos dar uma olhada lá, ó. Vamos voltar aqui. Aqui no TechMaker, tem um botãozinho, que é aqui em Assistentes, Kick Beamer Presentation, tá vendo? Onde ele dá umas opções para você escolher já por padrão, que ele já cria para você um arquivo básico usando o Beamer. Mas eu quero mostrar para vocês, olha que interessante, ó. Ele já tem aqui, ó, por exemplo, o tema, Palo Alto. Ele já mostra para você aqui como é que ficaria esse tema básico, tá vendo? Esse recurso é interessante, ó, o Ann Arbor aqui, tá vendo? Essa padrão é interessante para você ver mais ou menos como é que vai ser o tema. E aí você já pode ir passando aqui, ó, e vendo, eu quero esse, quero aquele e tal, né? Eu quero esse e tal. Então você pode ir mudando, vendo, ó, alguns temas e aí brincando com isso. Uma curiosidade é que o nome de todos os temas, exceto por dois, né, que são específicos, mas em forma geral os temas eles são nomes de cidades. Cidades onde o tio Tanton, né, já apresentou trabalho, ou já participou de alguma conferência, ou próximo de cidades onde ele já apresentou trabalhos, ou já apresentou, já participou de conferências, ou então dos coautores, né, dos trabalhos deles, né? Então tem essa curiosidade aqui, por isso que os nomes são de cidades. Então aqui o Palo Alto, tá vendo como é que fica o nosso modelo? Vamos escolher Palo Alto lá, só para ver como é que fica. Então aqui, ó, vou botar Palo Alto, né? Vamos compilar. Agora vamos dar uma olhada. Tá lá. Uma coisa que a gente já percebe, né, é que com esse tema Palo Alto, aquele logotipo naquele formato já não é interessante, porque esse tema, ele por padrão vai colocar o logotipo aqui, ó. Então, no nosso caso, aquele logotipo ficaria cortado, né? Então, a solução é ou eu reduzir o meu logotipo, ou eu botar um outro tipo, né? Uma outra formatação para o logotipo. Quer ver, por exemplo, vamos voltar lá. Eu tenho um outro logotipo nessa parte de imagens, chamada logotipo 2, que eu acho que vai ser mais interessante para esse tema de Palo Alto. E ele vou ter que botar aqui, vou botar aqui 40%, né? Vamos ver se vai ficar bom. Vamos compilar. Vamos dar uma olhada. Tá lá, ó, beleza. Então eu já tinha feito um outro tipo de logotipo, né? Ele já fica melhor para esse tema do Palo Alto, certo?
Beleza, vamos voltar lá. Bom, vamos falar agora um pouquinho mais sobre dois comandinhos básicos, né, para fazer nossos quadros aqui no Beamer. Mas antes a gente também tem que falar sobre o seguinte. Cada uma das nossas quadros, né, eles também podem ter títulos, certo? Então, para você colocar o título de um quadro, uma opção é você vir aqui, entre chaves, e colocar. Esse é o título do quadro, certo? Ou você pode, ao invés de colocar aqui, você colocar através de um comando, tá? Você pode colocar /frame title, certo? E entre chaves você coloca o título que você quer, tá? Aí fica a gosto da pessoa qual opção usar, tá? Aqui no caso não precisa mais dessa chave nem dessa. Então, são equivalentes aquelas duas maneiras. Se você quiser também botar um subtítulo, frame subtitle, tá? E aí você bota o subtítulo. Esse é o subtítulo, título do quadro, certo? Beleza. Então, o título e o subtítulo. Vamos só compilar para você ver aqui como é que fica. Vamos lá. Tá aqui, né? Olha lá, tá vendo? Ó? O título e o subtítulo do quadro, certo? Você pode fazer isso em cada um dos quadros. Vamos ver também mais outros dois comandozinhos básicos aqui. Um comando básico aqui no Beamer é o chamado comando de alerta, o comando para destacar alguma parte do seu texto, tá? E esse comando é alerta em inglês, alert, e entre chaves você coloca o que você quer. Então, deixa eu dar um espaço aqui, né, para ele pular a linha. Então, alert é isso aqui, ó. Esse ficará em destaque. Então, ó, essa parte desse texto aqui vai ficar em destaque, certo? Vamos lá compilar para você ver. Dá uma olhada. Tá lá, tá vendo? Ó, automaticamente ficou em vermelho aquele texto que estava naquele comando /alert. Se eu mudar o tema do Beamer, ele automaticamente também vai mudar a cor desse alerta, tá? Então, cada tema, ele configura também qual é a cor que ele escolhe para aquele tema, para ficar bom com as outras cores usadas no tema, certo? Vamos voltar lá para ver mais algumas coisas. Outra coisa que a gente pode falar aqui, básico do Beamer, são os blocos, certo? Então, nós podemos usar blocos para organizar porções de conteúdos que a gente queira exibir no nosso slide. Então, tá lá, ó. Então, begin block, end block, e aí aqui você vê um texto. Aqui vem um texto. Algo interessante é o seguinte, os blocos, eles podem ter título ou não. Então, para colocar o título, tem que estar entre chaves aqui, certo? Então, aqui vem o título do bloco. Algo curioso é o seguinte, ó. Se você não colocar essas chaves aqui do título, deixa eu ver para você ver a diferença, ó. Olha o que vai acontecer. Vamos supor que você não coloque, tá? Então, espaço aqui, espaçozinho aqui, tá? Vamos tirar essa parte aqui. O que vai acontecer é o seguinte, se você escrever desse jeito, a primeira letra que tiver aqui dentro do nosso texto vai aparecer aqui em cima como título desse bloco, tá? Que não é um efeito que você gostaria, né? Então, tem que tomar cuidado com essa questão. Vamos lá, compilar aqui para você ver. Vamos voltar. Tá lá, ó, como eu falei, ó, um blocozinho todo organizadinho aqui, tá vendo? Ó? Arredondado, com a sombrinha, aqui em azul mais claro. E veja que nesse aqui que eu não tinha colocado as chaves, né, com o título, ele colocou desse jeito, tá vendo? Ó? Ele botou a letra A e quebrou aqui. Isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa aqui também que tem que se falar é o seguinte, se você mudar o tema, adivinha só, muda também o formato desse bloco. Se ele é arredondado, se não é, se tem sombra, se não tem, quais são as cores, tudo isso muda conforme o tema, certo? Vamos voltar lá para mostrar aqui agora mais outros detalhes. Agora que a gente já sabe disso aqui, digamos que a gente queira que tenha aquela barra azul do título, mas que o título esteja em branco. Como é que a gente faz? Aí basta você colocar as chaves assim, tá? E nesse caso, se você deixar desse jeito aqui, você vai ver que dá um certo efeito. E eu vou deixar agora de uma outra maneira, que aí você vai ver o efeito diferente. Ó. Eu vou colocar com barra espaço, certo? Olha o que vai acontecer nesse caso, onde tem só chaves em branco. E nesse caso, onde tem chaves, mas com uma barra e um espaço antes, certo? Vamos dar uma olhada. Vê lá. Olha só o que aconteceu. Naquele que a gente colocou somente chaves em branco, ele colocou aqui o nosso quadro, mas não botou aquela barrazinha azul aqui em cima, certo? Aquela barra superior. Já naquele que a gente colocou entre chaves e colocou uma barra depois um espaço,
ele deixou essa barrazinha aqui azul em cima. Se você reparar, essa barrazinha azul, ó, ela é mais estreita do que essa, né? Essa barra de título aqui, porque o título está vazio, então acabou ficando mais baixo, ou mais estreito. Quando você coloca com título, ele vai crescer conforme a letra que você colocou, né? Então vai ficar um pouco maior. Mas com cada um dessas situações, você pode criar, às vezes, esse efeito aqui em vez desse. Então, você pode escolher com aqui com chaves, e entre as chaves você bota nada, né? E aqui com chaves e coloca um barra espaço. De novo, lembrando, se você mudar o tema da sua apresentação, vai mudar também o formato desses blocos, tá bom? Quando nós estamos fazendo uma apresentação, é comum que os recursos na tela, os textos, as figuras, algumas partes dessa apresentação, vão aparecendo aos poucos na nossa apresentação. Não aparece tudo de uma vez só no quadro. Como é que a gente faz esse efeito aqui no Beamer, né? Nós vamos fazer esse efeito através do comando de pausa, né? Então, por exemplo, digamos que eu gostaria que aparecesse essa parte, depois não aparecesse esse resto, e eu tivesse que ir apertando nas teclas do teclado ou lá no mouse, para ir surgindo, né, o resto. Como é que eu faço? Eu uso o comando pausa aqui, ó, pausa. Então aqui agora vai aparecer essa parte, depois vai aparecer essa, certo? Então vamos aqui fazer um teste, ó. Vamos compilar lá para você ver. Agora vamos ver o efeito. Então vamos dar aqui o F5. Então tá lá, vamos voltar. Olha lá, ó. Surgiu aqui, ó, veja que ele deu uma pausa, eu tenho que apertar o direcional para aí ele surgir o resto, tá? Então cada parte que você gostaria que ele fosse surgindo, você pode colocar um pausa antes. Então vamos configurar lá de tal maneira que vai aparecendo na sequência esses 3 blocos, né? Vamos lá voltar. Então aqui, ó, no final desse bloco, vamos dar um pause. No final desse bloco aqui, vamos dar um pause. E no final desse aqui não precisa, né? Porque é a última coisa que tem nesse quadro. Então dessa maneira aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4. 4 partes. Essas partes aqui, nós vamos chamar de slides, tá? Então, no Beamer, ele tem essa nomenclatura. Um frame, né, um quadro, pode ter vários slides, tá? E esses slides são determinados por essas pausas que você vai dando, né? Por esses recursos que vão aparecendo sucessivamente. Nesse caso aqui, nós vamos ter 4. Então, vamos lá compilar isso aqui. E vamos lá exibir. Tá lá, vamos dar aqui o nosso... Bom, então, a primeira tela, né? Então, tá lá, ó. Você vê, eu estou no segundo slide, no segundo quadro, né? No primeiro slide. Aqui é o segundo slide desse quadro, o terceiro slide desse quadro, o quarto slide desse quadro. E ele acaba, né? Porque não tinha um quadro para lá. Então, veja, ele vai surgindo, né? Estou mostrando aqui os direcionais, ó. Ele vai surgindo conforme você vai passando a sua apresentação, tá? Ou com as teclas lá no teclado, ou com os botões no mouse, né? Então... essa é a maneira de você utilizar o recurso do Beamer, com o pause para dar essa sequência assim. É claro que algo que a pessoa deve lá já estar se perguntando mas eu queria que aparecesse isso aqui deslizando para um lado, deslizando para o outro, dissolvendo e tal, aquelas animações que tem quando você está usando um programa para fazer apresentações. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, o formato desse arquivo aqui é um PDF, certo? Isso aqui não é um formato de uma apresentação que você já está acostumado. Então, muitos daqueles recursos, aquelas coisas mirabolantes que você vai ter naquele tipo de situação, naquele tipo de programa específico, você não vai ter aqui. Mas tem que lembrar que você está fazendo um texto tipicamente para algum evento científico, tipicamente para alguma defesa de trabalhos acadêmicos e tal. Então, algumas daquelas firulas que nós temos numa apresentação mais geral, elas não são necessárias aqui, certo? Você não está fazendo uma propaganda de um produto que você está indo vender, etc. Então, você está fazendo um trabalho acadêmico, por exemplo. Então, realmente, aquelas firulas, se for pensar, não são tão necessárias aqui. E, além disso, como o formato final do arquivo é um PDF, as animações que a gente vai poder fazer, os recursos que a gente vai poder fazer são aqueles que são compatíveis com o PDF, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ficar claro na sua cabeça é que não necessariamente você vai conseguir todos aqueles efeitos que você consegue lá, certo? É claro que você vai ter que decidir, né? Quando que para você vai ser interessante utilizar o Beamer, quando não vai ser. Se você vai fazer um texto acadêmico que vai usar muitas notações matemáticas, então sim, o Beamer vai ser interessante para você e aquelas firulas todas, na verdade, não vão ser importantes para você. Agora, se você vai fazer um texto mais geral para apresentar algum produto, apresentar alguma outra situação onde você não vai ter tanta notação matemática, você não vai ter todo aquele rigor acadêmico, você não vai ter nada disso, então talvez um programa para você, daqueles clássicos que fazem apresentação, seja mais indicado. Então tudo é uma questão de saber usar a ferramenta conforme a sua situação, tá bom? Vimos então aqui um breve histórico sobre o Beamer e vimos também alguns dos seus comandos básicos. Nas próximas aulas, veremos mais comandos.
Essa aula termina aqui, eu espero você nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. E por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal.